Salve, salve galerinha do canal da Química, tudo certinho? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai dar uma introdução ao tema de reações de combustão. Por que apenas uma introdução? Porque a gente pode ficar aqui vídeos e vídeos falando sobre esse tema, tem muita coisa para falar. Então hoje é só uma introdução. Inclusive, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho da notificação, porque aí você já fica sabendo quando virão as continuações desse assunto. Então, no vídeo de hoje, a gente vai ali começar bem do princípio, onde eu vou explicar para vocês o que é combustão. A combustão, gente, nada mais é do que o nome técnico da arte de fazer fogo. Ou seja, para eu fazer fogo, o que eu preciso? Eu preciso de combustível, eu preciso de comburente e eu preciso de calor. Professora, mais uma reação de combustão, ela não fornece calor? Ela não libera calor? Realmente, ela libera calor. Só que o que a gente precisa entender é que para começar a reação de combustão, eu também preciso de calor. A gente sabe que reações exotérmicas, que são aquelas reações que liberam calor, ela possui aqui este tipo de gráfico, ou seja, onde os reagentes possuem aqui uma entalpia maior do que a dos produtos. Se os reagentes possuem uma entalpia maior, ela vai liberar a diferença de energia. Então, ela tem uma liberação de energia. Porém, para que essa reação realmente aconteça, ou seja, que ela saia de reagente e vá para produto, ela precisa do quê? De uma energia de ativação. E o que é essa energia de ativação? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que você está lá num final de semana e vai fazer um churrascão lá na sua casa. E você precisa acender, por exemplo, a churrasqueira, né? Porque sem churrasqueira, nada de churrasco. Quando você vai acender essa churrasqueira, você tem ali o carvão, ali vai estar presente o oxigênio. Só que para você poder acender essa churrasqueira, o que você faz? Você não acende um fósforo e coloca lá? Você está ali colocando calor para que aquela reação de combustão ocorra. Bom, mas eu falei de combustível, de comburente, mostrei para vocês, falei que é isso que precisa uma reação de combustão, mas o que realmente é o combustível e o comburente? Vamos entender isso aqui. Eu separei uma reação onde a gente tem aqui, ó, o metano reagindo com o oxigênio. Quem é o combustível? Quem é o comburente? O que significa isso? Vamos lá. Primeiramente, a maioria das reações de combustão, elas envolvem a reação com o oxigênio. Então, nesse caso, eu tenho o quê? Eu tenho um hidrocarboneto que está reagindo aqui com o oxigênio. E isso daqui mostra uma reação de combustão. Só que para isso eu preciso, na verdade, ter um combustível e um comburente. Como que eu sei que alguém aí é combustível e alguém aí é comburente? Na verdade, gente, além de ser uma reação de combustão, essa que eu tô dando para vocês, ela é uma reação de oxirredução. O que significa isso, professora? Significa que eu tenho uma reação que ocorre transferência de elétrons. Então, esta é uma reação onde há transferência de elétrons. Eu vou mostrar isso aí para vocês agora. Veja só. Quando eu verifico esse hidrocarboneto, que é o metano, na verdade, esse hidrogênio aqui, ele tem um NOx, que é o número de oxidação de +1. Por conta que eu tenho 4 hidrogênios aqui, então fica aqui, olha, +4. Isso quer dizer que na somatória isso aqui tem que dar 0. Então, esse carbono aqui vai ter um NOx de -4. Veja que o NOx está aqui na parte de baixo. Então, este carbono aqui, NOx -4, hidrogênio +1. Professora, eu não faço ideia como determinar esse número de oxidação. Como é que você sabe que o hidrogênio é +1, -1? Por onde eu começo? A gente tem alguns vídeos aqui no canal em que a gente fala desta questão do número de oxidação, até para determinar se uma reação é ou não de oxirredução. Então, vá lá na nossa playlist de eletroquímica, lá nos primeiros vídeos, que vocês vão encontrar esse tipo de vídeo. Então lá vocês podem sanar essas dúvidas. Aqui eu vou um pouquinho mais rápido porque o nosso foco aqui é a reação
de combustão. Nesse caso aqui, olha, como o oxigênio, ele está sozinho aqui, né? Eu tenho aqui o gás oxigênio, então aqui este oxigênio, ele possui o NOx igual a 0. Já neste caso aqui, o que acontece? Esse carbono, ele vai ter, então, um NOx de mais 4. Então, daqui para cá, ó, de menos 4 para mais 4, o que está acontecendo com esse metano? Ele está tendo aqui, olha, uma oxidação. Por que oxidação? Porque ele está perdendo elétrons. Veja que ele estava com uma carga negativa de menos 4 e foi para uma carga positiva de mais 4. Se ele sofre oxidação porque ele está perdendo elétron, significa que ele é o agente redutor. Por que ele é o agente redutor? Ele oxida, então ele faz o outro reagente reduzir. Se ele faz o outro reagente reduzir, ele é um agente redutor. E toda vez que eu tenho um agente redutor numa reação de oxirredução, na verdade ele é o combustível desta reação. Então veja, como é que eu sei se o combustível é, nesse caso, o metano ou o oxigênio? O combustível sempre é o agente redutor, ou seja, ele sofre oxidação e faz o outro reagente reduzir. Vamos entender o que acontece com o oxigênio. Se eu verificar aqui, ó, o NOx deste oxigênio, ele vira aqui, ó, menos 2. Então, o NOx do oxigênio sai de 0 e vai para menos 2. Se o oxigênio está indo de 0 para menos 2, na verdade ele está o quê? Ele está ganhando elétrons. Se ele está ganhando elétrons, significa que ele sofre redução. Opa, se é ele que reduz, significa que ele é o agente oxidante, porque ele faz o outro reagente oxidar. Realmente não é o metano que oxida? Então aqui o oxigênio, ele é o agente oxidante, porque ele é que sofre redução. Então, faz o metano oxidar, agente oxidante. Toda vez que eu tenho um agente oxidante aqui, significa que ele é o quê? Ele é meu comburente. Então, nesse caso, se eu tenho uma reação de combustão entre o metano e o oxigênio, eu sei quem é um combustível. Por quê? Porque o combustível é o agente redutor, ou seja, aquele que sofre oxidação. Enquanto o comburente será quem? Aquele que sofre redução, ou seja, ele faz o outro oxidar. Ele é o agente oxidante. Então, é assim que a gente define onde há um combustível e onde há um comburente. Veja, aqui eu tenho uma reação de combustão e a gente fala aqui que é uma reação de combustão completa porque eu tenho oxigênio suficiente para reagir com todo esse metano. E veja que eu tenho de produto dessa reação. Eu tenho o CO2 e a água. Veja que aqui eu tenho gás metano, então tanto que eu tenho esse Gzinho aqui, né? Aqui o oxigênio também na forma de gás, CO2 na forma de gás e água. Mas veja que essa água aqui, ó, ela está na forma gasosa. Esta água ela pode aparecer na forma gasosa ou pode aparecer na forma líquida. O que faz com que ela seja gasosa ou líquida? Depende das condições dessa reação de combustão. Então, por exemplo, se eu tiver altas temperaturas e se eu tiver um ambiente aberto, significa que eu vou ter aqui a água no produto em forma de vapor, ou seja, na sua forma gasosa. Então, gente, toda vez que eu tiver uma reação entre um hidrocarboneto, ou seja, aqui ó, carbono e hidrogênio, e o oxigênio, eu tenho como formação o CO2 mais água. Então, é assim que eu defino qual é o produto. Mesmo que aqui eu tenha, nesse caso eu tenho metano, mas se eu tiver um propano, se eu tiver
um etano, qualquer hidrocarboneto que eu tenha aqui, ao se misturar com oxigênio suficiente para reagir com todo esse hidrocarboneto, eu tenho como produto dessa reação o CO2 e a água, ou seja, gás carbônico e a água. Professora, mas e se eu não tiver oxigênio suficiente para reagir com esse hidrocarboneto? Bom, então nesta primeira reação que eu acabei de analisar com vocês, a gente tem uma combustão completa, ou seja, eu tenho oxigênio suficiente para reagir com esse hidrocarboneto que é um metano, e isso vai gerar CO2 e água. Agora, quando eu não tenho oxigênio suficiente para reagir com esse metano, eu vou ter aqui uma quantidade um pouco menor. Veja que aqui, ó, a cada 1 mol de metano, eu tenho 2 mols de oxigênio, de gás oxigênio. Aqui, ó, 1 mol de metano, eu tenho 1,5 aqui, né? Porque 3 sobre 2 vai dar 1,5. Então, veja que aqui eu já tenho uma quantidade menor de oxigênio. Quando eu tenho uma quantidade menor de oxigênio, eu não vou conseguir formar o gás carbônico. Então, eu formo, na verdade, aqui o monóxido de carbono, que é o gás CO. No exemplo anterior, eu tinha o quê? O CO2, que é o dióxido de carbono, gás carbônico. Já aqui, ele não tem oxigênio suficiente para formar o dióxido de carbono, então forma o monóxido de carbono. E se eu tiver uma quantidade menor ainda de oxigênio, que é esse caso aqui, ó, eu tenho 1 mol de CH4 para 1 mol de O2. Veja que eu saí, ó, de 2 mols de oxigênio para 1,5 e nesse caso eu tenho 1. Aí não vai ser suficiente nem para formar o monóxido de carbono, então eu vou ter apenas aqui a formação de carbono. Então, se eu tenho a formação apenas de carbono, é isso que faz com que você consiga enxergar aquela fumaça preta saindo das chaminés. Então, veja, neste primeiro caso aqui, olha, eu tenho a combustão completa. Nesses outros casos aqui, eu tenho o que a gente chama de combustão incompleta, porque não tem oxigênio suficiente para formar o CO2 e a água. E no vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar para vocês. O que é uma reação de combustão, como você define o que é combustível, o que é comburente, e virão outros vídeos. O próximo, por exemplo, eu vou falar de estequiometria de reações de combustão. Eu espero que você tenha gostado, curtido e aprendido. Não esquece, gente, dá um like, compartilha com os amigos esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender aqui com o nosso canal. Combinado? Até o nosso próximo vídeo.